Olá, meus amores, tudo bem? Eu voltei com uma super dica, uma receita caseira para cabelo que faz um tratamento muito profundo. Esse tratamento é tão potente que eu faço apenas uma vez ao mês no meu cabelo, sendo ótimo para homens e mulheres que querem estimular o crescimento, combater a queda e principalmente fortalecer o cabelo, deixar o cabelo mais saudável, mais resistente e combater a quebra. Então esse vídeo está imperdível, eu tenho certeza que você vai gostar, é bem facinho de fazer. Bora lá? Primeiro você vai precisar de folha de babosa. Aqui a quantidade vai depender do seu tipo de babosa. Tem algumas folhas que são bem mais largas, a minha é daquela que a folha é mais estreita e por conta do comprimento do meu cabelo, eu vou utilizar duas folhas. Mas se o seu cabelo for mais curtinho ou com menos volume, você pode usar uma folha só, e principalmente se for aquela folha maior. E assim que cortar a babosa, precisa ter um pouco de atenção nesse líquido amarelinho que sai, porque ele pode causar algum tipo de irritação, coceira ou pinicação no couro cabeludo. Então, assim que você separar as babosas, você vai deixar escorrendo. Aí eu tô mostrando a minha plantaçãozinha de babosa que a minha mãe plantou aqui no quintal e tá se dando super bem, gente. É muito fácil você cultivar a babosa em casa. Você pode colocar em vasinhos ou então você pode colocar direto no chão e ela é super fácil de pegar. Até para quem mora em apartamento consegue plantar a babosa em casa. Só colocar em um vasinho. Daí eu começo a higienizar essas folhas para deixar bem limpinha, para esse gel ficar super purificado sem nenhuma interferência, porque nós vamos banhar o cabelo, fazer um banho de gel de babosa super natural, muito potente, que vai deixar esse cabelo super fortalecido. Daí eu começo a higienizar as folhas, lavo elas uma por uma e começo a cortar em tamanhos médios. Tamanho esse que caiba na palma da minha mão, porque eu vou extrair esse gel de uma forma diferente, uma forma que eu consigo mantê-lo 100% ao natural e com aquela textura pegajosa dele. Mas quem me acompanha aqui no canal já sabe como é que eu faço. Daí eu corto esses pedaços, começo a tirar os espinhos da lateral também. Nesses espinhos também tem aquele líquidozinho amarelinho que pode causar algum tipo de irritação ou incômodo durante as aplicações. Agora eu coloco mais um pouquinho de água e deixo de molho durante 10 minutos. E ficam exatamente assim, ó, super limpinho. Agora eu vou começar a extrair esse gel 100% natural. Daí eu descasco em cima e a parte de baixo eu mantenho a casca e apoio nas minhas mãos. Agora, com uma faca de serrinha bem amoladinha, eu começo a raspar a minha babosa, porque assim eu vou conseguir extrair esse gel, mantendo aquela consistência dele pegajosa. Para mim, isso faz muita diferença, tanto na aplicação quanto no resultado final. Quando eu mantenho essa textura super pegajosa da babosa, eu sinto que o meu cabelo ele responde melhor, dá mais resultado. Agora, quando eu passo por um triturador, um liquidificador, ela perde essa textura, fica um pouco mais líquida, mais aguada e parece que eu sinto que não age tão profundamente essa aloe vera, também conhecido como aloe vera babosa, né? Então eu prefiro fazer dessa forma, mas você pode extrair o gel da maneira que você achar melhor e da maneira que você estiver acostumada. Alguns tipos de babosa saem com facilidade também usando uma colher, mas se eu usar a colher aqui, a minha ela sai em pedaços inteiros. Agora o próximo passo, você vai usar um pré-poo no seu cabelo. Eu estou usando esse pré-poo da Evercade, já vem pronto para aplicar. Traz essa facilidade de você já aplicar no cabelo, mas você pode fazer um pré-poo caseiro também. Eu sugiro que você faça um pré-poo bem leve com o creme da Scala e 2 colheres de mel, tá? Porque esse tratamento com babosa já age profundamente no cabelo. Então faça um pré-poo levinho, deixe agindo durante 20 minutos. Aí sim, nós vamos lavar esse cabelo e ir para o banho de babosa. E olha a minha babosa como ficou, gente. Super pegajosa, parece uma geleia, né? E ela fica assim. Mas antes de aplicar a babosa no meu cabelo, o que a gente precisa fazer?
higienizar esses fios. Então, primeiro eu vou umedecer bastante esse cabelo com água em abundância. Meu chuveiro aí, né? Meu chuveiro parece que tá caindo água mais fora do que em cima da minha cabeça. Então, eu vou utilizar esse shampoo da Elseve, mas você pode usar qualquer um da sua preferência. Esse shampoo, ele é transparente, então assim, ele higieniza bastante o meu couro cabeludo. O que eu indico para você? Caso você sofra com ressecamento, irritações no couro cabeludo, você pode usar um shampoo mais leitoso e hidratante. E a babosa é ótima para isso também, para restaurar a pele do nosso couro cabeludo, a pele do rosto, do corpo. Ela traz uma renovação celular. Então vai te ajudar muito também. Agora, caso você tenha um couro cabeludo assim mais para oleoso, eu sugiro que você use um shampoo transparente, porque assim a babosa vai conseguir penetrar no folículo e nos fios de uma forma mais intensa. Aí eu passo o shampoo por 2 vezes no meu cabelo, enxago bastante. É muito importante você não deixar nenhum resíduo de shampoo nem no seu cabelo e nem no couro cabeludo, tá? Precisa estar bem limpinho para a gente aplicar a babosa. Após passar o shampoo por 2 vezes e enxaguar bastante, eu vou retirar o excesso de água. Agora sim, nós vamos fazer a aplicação dessa babosa no cabelo, mas essa é a maneira mais eficaz de fazer a aplicação que eu encontrei. Em vez de passar a babosa no cabelo, nós vamos levar o cabelo até a babosa. Então eu vou colocando aí os meus fios dentro da bacia, coloco de um lado primeiro, depois eu coloco o outro e vou misturando ali no gel da babosa para o meu fio ir aderindo e recebendo todos esses minerais e nutrientes presentes na aloe vera. Na hora você já sente o seu cabelo desmaiando completamente, fica muito emoliente, macio, o cabelo desmaia mesmo. Então eu vou passando bem aos poucos e subindo. Eu já tentei, gente, virar assim o recipiente em cima da minha cabeça, mas é um jeito que não dá certo, porque cai mais fora do que no seu cabelo. Então acaba acontecendo aí um desperdício e a aplicação não se torna muito eficaz. Daí eu começo das pontas, vou subindo bem aos poucos. Depois que eu já passei nessa parte, agora sim eu vou pro couro cabeludo bem aos pouquinhos. Ainda assim, vocês vão ver que em alguns momentos ocorre um desperdício, porque ela fica nessa textura pegajosa, já bate e escorre. Então, você precisa ir com calma e paciência e aplicando aos poucos. Você pode intensificar essa aplicação também no seu couro cabeludo, porque vai tratar irritações, caspa, seborreia. A babosa é ótimo não somente para os fios, mas para o couro cabeludo também. Combate queda de cabelo, estimula o crescimento capilar. Então a gente precisa manter o cabelo saudável da raiz até as pontas. Tem também muitos casos que quando a mulher entra na menopausa, algumas mulheres entram super cedo, nova até, então o cabelo ele fica mais enfraquecido, começa a cair. Então, nada melhor do que a gente tratar desse cabelo de uma forma natural, com babosa. Além de fazer uma suplementação, tomar um suplemento capilar, que eu super indico para quem está passando por essa fase, indico também você sempre fazer tratamentos no cabelo. E a babosa é ótimo para isso, porque aqui ela está 100% pura, tratando o seu cabelo sem nenhum creme. E eu faço esse tratamento apenas uma vez ao mês por conta disso. Mas você pode aí fazer uma vez a cada 15 dias, caso o seu cabelo esteja muito fragilizado. Daí eu vou deixar agindo no meu cabelo durante 15 minutos, já é o suficiente. Prontinho, agora eu vou enxaguar esse cabelo para nós irmos para o próximo passo. E o enxágue, gente, o cabelo fica super derretido e fica com peso, sabe? Mas aquele cabelo com peso de nutrição, cabelo com peso de bem tratado. E isso também é muito importante para o crescimento, porque quando o cabelo é muito levinho, com muito frizz, ele cresce de forma mais lenta. Então, esse peso de tratamento só tem benefícios para trazer para o nosso cabelo. Agora, eu vou utilizar uma máscara da Scala para fazer um condicionamento. Porque, gente, o cabelo ele fica mais forte já na primeira aplicação. Então, o fio fica mais tenso, sabe? Precisando de um condicionamento. Você pode usar tanto o condicionador
como uma máscara, como eu mostrei para vocês. Esse banho de cristal da Scala eu tô gostando bastante de utilizar. Ele contribui para o brilho do cabelo, também deixa o cabelo super macio, é muito emoliente. Então eu indico você usar uma máscara da Scala ou um condicionador. Agora eu vou deixar agindo 3 minutinhos, o mesmo tempo de um condicionador, e vou enxaguar. Já enxaguei o meu cabelo, agora eu vou finalizar de uma forma um pouco diferente. Eu tô testando usar um óleo. Esse aí é aquele Nutri Diamond da Eudora. Eu gosto bastante desse óleo porque ele é fluido, super levinho, hidrata e nutre o cabelo, mas sem deixar pesado. Eu sempre uso no meu cabelo depois que ele tá seco, como um reparador de pontas, uso diariamente. Mas eu resolvi testar utilizá-lo com o meu cabelo ainda úmido, mais para molhado. E na sequência, agora sim eu vou usar o creme. Eu sempre finalizo somente com creme e deixo o óleo para depois. Mas aí vamos ver como vai reagir o meu cabelo e eu mostro o resultado para vocês. Eu vou deixar o meu cabelo secando 100% ao natural. Como vocês podem ver, ele ainda está super lisinho, fiz uma ótima progressiva. O meu cabelo natural é um cabelo crespo tipo 4 e ele ficou aí bem lisinho. Então, de fato, eu preciso desses tratamentos mais potentes, profundos, como o de hoje, que é o banho de babosa. E olha, gente, esse peso, esse brilho, essa maciez, sedosidade, você sente de fato o seu cabelo já mais resistente. Agora eu vou deixar secando 100% ao natural. Como já tá de tardinho, meu cabelo deve estar completamente seco somente à noite. Aí eu vou colocar uma touquinha, vou dormir e vou voltar com o resultado no dia seguinte dele 100% ao seco, sem nenhuma fonte de calor. Então, já volto. Voltei, amores, tirei o meu cabelo da touca e me deparei com esse cabelo, gente, sem secador e sem chapinha. Meu cabelo está bem brilhoso, macio. Eu sinto que o meu cabelo está mais forte, o fio fica mais espesso já na primeira aplicação. Então, para quem tem o cabelo fininho, vai sentir essa diferença também. Para quem usa química também, que o cabelo fica mais fragilizado, já vai sentir essa diferença. Gente, meu cabelo está maravilhoso, cheio de força e vitalidade. Você pode fazer esse tratamento uma vez ao mês. Caso o seu cabelo esteja mais danificado, você vai fazer esse tratamento uma vez a cada 15 dias, tá? Pode passar da raiz até as pontas. E esse foi o vídeo de hoje, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu gostei, ativar o sininho e se inscrever no canal. Então, que Deus abençoe muitíssimo você e toda a sua família. Um super beijo, tchau, até o próximo vídeo.